Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer então a segunda parte do tópico estabilidade atmosférica, nuvens e precipitação. Então, na aula passada, eu falei sobre a estabilidade atmosférica e principalmente sobre os processos adiabáticos. Então, só relembrando um pouquinho, processos adiabáticos são aqueles em que não se fornece e nem se retira calor da parcela, que a gente estava falando do levantamento da parcela. E aí, para lembrar um pouquinho também, vamos falar sobre a taxa adiabática seca, que é aquela taxa de decréscimo da temperatura com a altura que a parcela sofre ao ser levantada adiabaticamente. Então, só recordando aqui, se a gente tem uma parcela seca em 1000 metros, que tem uma temperatura inicial de 10 graus Celsius, se ela é levantada adiabaticamente até 2000 metros, a gente tem um decréscimo de 10 graus Celsius por quilômetro, então a temperatura final dela vai ser de 0 graus Celsius, tá? Então, a gente falou bastante na aula passada sobre a parcela levantada ou a parcela abaixada, e a gente falou sobre processos de formação de nuvens. Então, o que faz esse levantamento da parcela? A gente tem 4 mecanismos básicos de levantamento da parcela de ar. O primeiro seria a convecção, que é mostrada aqui. Essa convecção, ela acontece com aquele aquecimento diurno mesmo, quando o sol ele aquece a superfície normalmente ela não é homogênea, né, espacialmente, aí tem algumas partes que são mais aquecidas do que outras, e essa parte mais aquecida acaba sendo então levantada, e aquela bolha então ela é levantada, a parcela de ar é levantada, e aí sofre então esse processo de levantamento adiabático. Um outro mecanismo que vocês também devem conhecer é o mecanismo que é quando o vento ele sopra por uma montanha. O que acontece então quando o vento ele encontra uma montanha e ele é forçado a subir? Ele faz exatamente esse processo, ele levanta mecanicamente a parcela de ar. E aí a parcela de ar novamente sofre então um resfriamento adiabático. Um outro processo, um outro mecanismo é a convergência do ar. Então, a gente tem nos sistemas atmosféricos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, os sistemas de baixa pressão. Nesses sistemas de baixa pressão, aqui está escrito como sendo low pressure, nesses sistemas de baixa pressão existe uma convergência de ar em baixos níveis. Então, o ar vai convergindo para essas regiões de baixa pressão e aí, como o ar ele não pode descer mais, porque a gente tem a superfície embaixo, então ele acaba levantando. Esse levantamento também faz com que a parcela sofra um resfriamento adiabático. E o último processo mais comum é o levantamento nas superfícies que a gente chama de frentes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma frente fria e uma frente quente. E aí, dependendo de como o vento está com relação a essas frentes, ele também faz esse levantamento forçado. E é por isso que às vezes a gente tem chuva, quando a gente fala que tem uma frente fria chegando, normalmente a gente espera pelo menos nebulosidade e algumas vezes tem chuva. Então, o processo de levantamento da parcela ocorre justamente por causa disso, porque tem uma frente chegando, essa frente ela empurra o ar, aí esse ar ele faz com que as parcelas subam, sofram um resfriamento adiabático, formem nuvens e pode precipitar. Bom, como é que então ocorre a formação de nuvens, né? Então, a gente viu todo esse processo de levantamento, então a gente tem uma parcelinha aqui, numa altura mais baixa, ela sofre de alguma forma um processo de levantamento. Ao sofrer esse processo de levantamento, ela vai para uma região de pressões mais baixas. E aí, nessas pressões mais baixas, com essas pressões mais baixas ao seu redor, a parcela acaba expandindo e ela resfria. Então, se vocês se lembram daquela aula de umidade, um dos processos para a gente atingir a saturação é justamente pelo resfriamento, né? Então, o que acontece aqui nesse processo de levantamento é que a pressão de vapor da parcela, ela acaba sendo alterada de tal forma que ela se iguale à pressão de vapor de saturação. Quando ocorre, então, essa saturação, acontece a condensação de gotas. Então, o que estava aqui na forma de vapor, ao ser levantado e resfriado, pode atingir a saturação e nesse processo de saturação ocorre a condensação. Então, ocorre a formação de nuvens. E a chuva, como é que a chuva ocorre? Bom, só a condensação não é capaz de promover a chuva, né? Porque as gotículas que são condensadas, elas são muito pequenas e elas podem permanecer no ar
por um tempo bastante longo, não tendo massa suficiente para vencer a força de flutuação térmica. Então, elas ficam flutuando, que são essas nuvens que a gente vê no céu e não tem a precipitação, não tem a chuva. Para que haja efetivamente a chuva, é preciso que haja, então, a formação de gotas maiores. Como é que essas gotas maiores, então, elas ocorrem? Elas ocorrem através de um processo de crescimento. Como é que se dá esse processo de crescimento? Um dos processos é esse, que a gente chama de colisão e coalescência. Ela se forma basicamente numa nuvem quente. O que é uma nuvem quente? É uma nuvem em que os seus limites eles estão abaixo de 0 graus Celsius. Então, o que ocorre dentro dessa nuvem quente, por exemplo? A gente tem várias gotas, né, porque já se formaram pelo processo de condensação, e essas gotas elas vão batendo uma na outra. Então, existe esse processo de colisão. Nesse processo de colisão, às vezes, as gotas se juntam, formando, então, gotas maiores. Então, existe esse processo de crescimento das gotas. Às vezes, as gotas elas se tornam grandes o suficiente para conseguirem precipitar e aí, então, acontece a chuva. Um outro processo de crescimento acontece numa nuvem mista. O que é uma nuvem mista? É aquela que tem uma base que é um pouco mais quente, por exemplo, 2 graus Celsius, acima de 0 graus, e o topo dela está abaixo de 0 graus. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, a gente tem menos 5 graus Celsius. Nesse tipo de nuvem, a gente tem a água na sua forma líquida, que aqui está mostrada por essas gotinhas, e a água na forma de cristais de gelo, que é mostrada aqui nessa forma de floco de neve. E também a gente tem a água na sua forma de vapor, que está mostrada aqui por essas bolinhas aqui que mostram as moléculas de água. Nesse processo aqui de nuvens mistas, o que acontece? Como a gente tem uma parte da nuvem que está abaixo de 0 graus, então a gente tem essa formação de flocos de neve. Quando a gente fala sobre a pressão de vapor de saturação, ou seja, se a gente tem vapor de água na atmosfera e a gente tem de um lado água líquida e do outro a água no seu estado sólido, ou seja, gelo, o vapor ele se precipita mais facilmente no gelo do que na água. Então, nesse caso, o que acontece? A gente tinha inicialmente gotas de água, né, misturadas com o vapor da água e alguns flocos de gelo. Como o vapor ele se precipita mais facilmente sobre o gelo, pode acontecer então esse processo aqui, que a gente chama de processo de Bergeron, que é o floco de gelo, o cristal de gelo, ele aumenta a custa não só das moléculas de vapor, mas a custa também dessas gotas de água. E as gotas de água diminuem. E nesse processo existe também o crescimento desses flocos de gelo, desses flocos de neve, que também podem se precipitar. Então, a gente tem a formação dessas gotas por crescimento, normalmente é por colisão e coalescência, mas a gente também tem esse processo quando a gente tem o cristal de gelo, a água na sua forma sólida. Como é que a gente mede a precipitação? Então, vocês já devem ter ouvido muito falar sobre, choveram 20 milímetros hoje em São Paulo. Qual o significado de 20 milímetros? 20 milímetros é a altura pluviométrica, ou seja, a gente tem um pluviômetro, que é esse coletor de água de chuva, e aí o que acontece? Esse coletor, ele tem uma certa capacidade, a água cai aqui, ela é coletada nesse volume, e a gente divide o volume que está precipitado, por exemplo, a gente pode pegar um becker, medir o volume de água que foi precipitado e dividir pela área de captação, que seria a área desse funil aqui em cima, né? Então, nesse caso, assim, por exemplo, 52 milímetros de chuva significam que choveram 52 litros em 1 metro quadrado, tá? E é por isso que a gente faz, então, esse tipo de divisão. Então, a gente tem aqui um tipo de pluviômetro chamado Vide-Barry
e esse outro que é um pluviômetro mais simples, que é um pluviômetro em plástico rígido. De qualquer forma, existe essa conversão de volume precipitado sobre a área de captação, e aí a gente tem, então, a altura. Então, por exemplo, se eu falei que choveram 20 milímetros hoje em São Paulo, isso significa que se eu tivesse uma área de 1 metro quadrado, né, 1 metro por 1 metro, teriam chovido 20 litros de água nessa área. Então, esse é o significado da precipitação da altura pluviométrica. Então, com relação à aula de hoje, é isso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre pressão atmosférica e ventos. É isso, obrigada.